Boa noite a todos os telespectadores do programa Impacto. A paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los nesta noite a fazermos uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, que a palavra nos diz da seguinte maneira: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Eu quero nesta palavra refletir com você sobre a vida de um homem chamado Pedro, ou Simão Pedro. Pedro era natural da cidade de Betsaida, cidade costeira que ficava nas proximidades da região da Galileia. Pedro foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. A Bíblia narra nos evangelhos que Jesus, ao iniciar o seu ministério, se depara com 2 irmãos, Pedro e André, seus irmãos. E Jesus chama-lhes com uma missão: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Daí em diante, Pedro abandona aquela profissão e passa a ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Preste-me muito bem atenção que a vida de Pedro, ela nos revela a maneira como o Senhor ele trabalha em cada um de nós. Pedro, ele foi chamado sem preparo algum, porque primeiro, quando Deus ele nos chama, Ele mesmo nos prepara. Pedro, ele ouviu a palavra de Deus e ele obedeceu a palavra de Deus. Mesmo sem saber para onde ia, o que haveria de fazer, quais as dificuldades e os obstáculos que iria enfrentar, Pedro, ele seguiu Jesus. Ele obedeceu o chamado de Jesus e tornou-se um discípulo. Veja bem que neste texto que nós lemos, Pedro já estava aproximadamente 3 anos com Jesus. Já havia visto o Senhor Jesus operar muitos milagres, já havia visto Jesus curar paralíticos, devolver-lhe os movimentos, a visão, devolver-lhes a audição aos surdos, devolver-lhes a dicção aos mudos, devolver a vista aos cegos. Pedro já havia contemplado Jesus multiplicar pão, multiplicar peixes. Pedro já havia contemplado Jesus expulsar demônios. Pedro já havia passado por várias experiências com Jesus. Mas a última ceia de Jesus foi um momento particular em que Jesus ele passa a dar algumas advertências para cada um dos seus discípulos. Jesus, já sabendo que chegara a hora de ser preso, de ser levado diante dos homens, de ser julgado, ser morto e crucificado, Jesus agora fala que era ali necessário que acontecesse tudo isso. Pedro, não entendendo isto, replicou-lhe com Jesus, dizendo: de maneira nenhuma te aconteça tal coisa. Pedro, não entendendo o porquê que Jesus estava falando daquela maneira, diz para Jesus que está pronto para seguir Jesus, que está pronto a ir com Jesus, se necessário, até a prisão e a morte.
Mas Jesus, conhecendo Pedro, conhecendo o temperamento de Pedro, conhecendo a fé de Pedro, a estrutura espiritual de Pedro, Jesus naquele momento olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro, querido, até este momento não tinha ainda a noção da sua capacidade. Pedro já se achava pronto, Pedro já se achava preparado, Pedro já se achava capaz de fazer a obra do Senhor Jesus e ignorou os conselhos dados pelo Mestre Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus foi preso, logo após este episódio, Pedro realmente seguiu Jesus até a casa do sumo sacerdote. Chegando lá, Pedro ficou de longe observando o que iam fazer com Jesus. De repente, uma criada da casa se aproxima a ele e diz: olha, tu és um deles. E Pedro replicou dizendo: não sou, nem o conheço. Da mesma forma, Pedro repetiu este ato por mais 2 vezes, completando as 3 vezes que Jesus disse: Pedro, eu te digo que não cantará o galo sem que 3 vezes negues que me conhece. Naquele momento que Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta. Pedro lembra-se das palavras de Jesus. O que é que eu quero dizer com isso, querido? Pedro tinha tudo para ser rejeitado por Jesus. Pedro tinha tudo para ser esquecido por Jesus. Mas Jesus, que o havia chamado, Jesus também estava trabalhando na sua vida. Querido, deixa eu dizer algo para você. Quem sabe você pensa que por causa de uma queda, por causa de um deslize, ou quem sabe mesmo por você ter caído da fé, ter negado Jesus, o teu ministério acabou. Eu quero te dizer que não, porque Jesus está com as mãos estendidas para te ajudar. Jesus tem uma nova página para escrever para a tua vida, e essa página é de vitória. Pedro negou Jesus, chorou amargamente, mas depois Jesus convidou-lo novamente, pós-ressurreição, para que ele continuasse esse ministério de ganhar almas para o Senhor Jesus e anunciar as boas novas de salvação. Quem sabe você é um escolhido e está aí no canto, está aí na caverna, está aí em algum lugar pensando que Jesus te esqueceu. Ele não te esqueceu. E nesta noite, Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Eu quero orar e, se você crer, receba nesta noite a restauração da tua vida. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu abençoo cada vida, Senhor, que está aí ouvindo esta palavra, que a mesma possa produzir fé, possa produzir arrependimento e possa produzir mudança em nome de Jesus. Amém.